vermelhas. O padronizado dela é circular, a borda é vermelha, fundo branco e legenda preta. As exceções em formatos é a placa R1, parada obrigatória, e a R2, dê a preferência. Ok? A sinalização de regulamentação tem por finalidade informar aos usuários as condições. Quais são essas condições? Proibições, obrigações ou restrições. Suas mensagens são imperativas, tá? E o desrespeito a elas constitui infração de trânsito. Tá? Então eu vou explicar para vocês placa por placa aqui e vou dizer para vocês o que é proibição, o que é restrição e o que é obrigação. Lembrando que no dia da prova ou qualquer simulado que vocês fizerem, quando tiver alguma questão sobre placas, vai estar a pergunta referente à placa, o código dela e o desenho da placa. Ninguém é obrigado a decorar o código e identificar através do código, já saber que placa é. Sempre vai aparecer a imagem da placa ao lado, na questão referente. Ok? Então, bora ali. O R1, gente, é uma obrigação, parada obrigatória. O condutor é obrigado a parar naquele local. Vindo o carro ou não, ao cruzar por ele, ele é obrigado a parar. R2, dê a preferência. O condutor tem a obrigatoriedade de dar a preferência de passagem aos veículos que circulam na via que vai entrar a sua, ou cruzá-lo, né? O veículo que vai entrar na via ou cruzá-lo. Tá? Devendo reduzir ou parar-se obrigatoriamente para o seu veículo, caso o outro passe, né? Se for necessário, você passa. Você para. Ou você reduz a velocidade, quando não perceber que não tem nenhum veículo, retorna a aceleração. Você reduz a velocidade, percebe que vem veículo, tem que parar. Okay? Então, R1 e R2 são obrigações. R3, sentido proibido. Existe uma proibição a seguir à frente, tá? De seguir em frente. Ou entrar na pista, ou entrar na via. Onde tiver o sinal, você não pode entrar. R4A, proibição, proibido virar à esquerda. R4B, proibido virar à direita. R5A, proibido fazer retorno à esquerda. R5B, proibido retornar à direita. R6A, proibido estacionar. R6B, estacionamento regulamentado ou estacionamento permitido, tá? Ou permitido estacionar. Então tem esses três nominhos aí nessa placa. R6C, proibido parar e estacionar. Olha só a diferença. Olha só a diferença. O R6A com o R6C. O R6A tem um corte, o R6C tem dois. Gente, o R6A fala que é proibido estacionar. O que é estacionar? É quando você imobiliza o veículo e não faz mais nada, ou quando você está fazendo uma operação de carga ou descarga. Isso é considerado um estacionamento. Não interessa se você está dentro do carro, com o motor ligado. Você está fazendo alguma coisa? Não. Você está fazendo carga ou descarga? Não. Então você está estacionado. O R6C está falando que é proibido parar e estacionar. Então, estacionar a gente já sabe. Quando você imobiliza o veículo, não está fazendo nada. Ou, né, você está fazendo uma operação de carga ou descarga. Parar já é diferente. Parar é quando você imobiliza o veículo para o tempo necessário para embarcar ou desembarcar pessoas. Tá? Então, parada é quando você imobiliza o veículo para alguém entrar ou alguém sair do seu veículo. Isso é uma parada. Então, quando você vai para o colégio, vai deixar seu filho na escola, sua filha na escola, chega lá na frente do colégio e tem a placa R6A, proibido estacionar. Mas você não vai estacionar, você vai parar. Parei, o meu filho saiu, a minha filha saiu e eu fui embora. Ou quando você vai buscá-los. Tá?
Se tiver a placa R6A nesse local, você para o veículo e a pessoa embarca e você vai embora, tá? Gente, com exceção da placa R6A, R6B e R6C, todas as placas ela tem uma validade no momento que coloca, aí ela fica, a validade daquela ordem fica naquele trecho permanente, tá? Na sua extensão, até ela encontrar uma outra placa que muda a ordem dela. Já as placas R6C, R6B e R6A é parecido com o hidrante, tá? O hidrante vocês sabem o que é, que são aqueles pontos de abastecimento que os veículos de combate de incêndio utilizam para carregar o caminhão de combate de incêndio. Tanto o hidrante quanto essas placas R6A, R6B e R6C seria o seguinte. Imagina que essa letra L aqui, ó, na palavra vertical, é a placa, tá? Então, a frente da placa está para cá e aqui a traseira da placa. Então, da frente da placa para cá, 30 metros de distância, da traseira da placa, 30 metros. Essa é a ordem, é a área que essa placa consegue dar essa ordem. Resumindo, um espaço de 60 metros e a placa está no meio dividindo os 60 metros. Então é proibido estacionar 30 metros para frente da placa, 30 metros da traseira da placa. É igual o hidrante. O hidrante você não pode estacionar 30 metros da direita do hidrante, 30 metros da esquerda do hidrante. Tá? Então essas únicas placas aqui que tem uma diferença em abrangência de ordens. Tá bom? Ela tem um limite. 30 para frente, 30 para trás. Resumindo, 60 metros e ela no meio. Ok? Vamos continuar. R7, proibido ultrapassar. Assinala ao condutor do veículo que é proibido realizar o movimento de ultrapassagem no trecho regulamentado pelas faixas destinadas ou, né, no sentido de opostos ou nos sentidos opostos da circulação. R8A, proibido mudar de faixa da esquerda para a direita. Você está na faixa da esquerda e quando tem essa placa ela te proíbe para que você vá para a faixa da direita. R8B, proibido mudar de faixa, agora dessa vez é da direita para a esquerda. R9, proibido trânsito de caminhão. Assinala ao condutor de caminhão a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado. R10, proibido o trânsito de veículos automotores. Assinala ao condutor de qualquer veículo automotor a proibição de transitar a partir daquele ponto sinalizado. R11, proibido o trânsito de veículos de tração animal. Então, ele está avisando que você não pode transitar com carroças de burro, charrete, que mais? Carro de boi, você não pode transitar naquele local. R12, proibido o trânsito de bicicletas. R13, proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras. R14, peso total máximo permitido, tá? Então é um peso permitido. Então ele regulamenta o peso bruto total máximo do veículo, né, quando transita naquele ponto onde a placa está. Então você não é obrigado a andar com 10 toneladas. Então essa placa aqui é uma restrição. Ela está te dando um limite. R15, restrição, altura máxima permitida. Sinaliza que aquele ponto, o permitido é 4 metros. Restrição é porque você não é obrigado a chegar a esse número, você também não pode ultrapassar. R16, restrição, largura máxima permitida. R17 também é uma restrição, peso máximo permitido por eixo. Olha só, o R17 está indicando que o eixo tem 2 toneladas. Todo veículo tem no mínimo 2 eixos, o eixo da frente e o eixo de trás. O eixo da frente comporta-se as rodas da frente, o eixo de trás comporta-se as rodas de trás. Então, aqui está falando que o peso máximo é 2 toneladas por eixo.
Então eu posso andar com um veículo cujo peso máximo permitido seriam 4 toneladas, porque eu vou dividir as 4 toneladas pelos eixos. Tá? Então eu posso dividir o peso pelos eixos. Se eu tenho um veículo com 3 eixos, eu posso andar com 6 toneladas. Se eu tenho um veículo com 4 eixos, eu posso andar com 8 toneladas. 2 toneladas por eixo. Tá, ok? Então, é uma restrição. R18, também restrição, comprimento máximo permitido. E aí na legenda, essa legenda que vocês estão vendo aqui, ó, nós chamamos de informação complementar, né? E ela está dizendo que o comprimento máximo é 10 metros. Não sou obrigado a andar com um veículo desse tamanho. R19, restrição, velocidade máxima permitida. Aqui pode variar o número. Pode estar 100, 80, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Sempre você vai ler velocidade máxima permitida. Não existe placa falando velocidade mínima. Então, se eu estiver andando em uma via cujo a velocidade lá, a placa está mostrando 80 km por hora, aquela placa está dizendo que a velocidade máxima é 80. Se eu ando em uma rua, um exemplo, condomínio, e eu vejo 20 km por hora, aquela velocidade, aquela placa está dizendo que a velocidade máxima é 20 km por hora. Eu não sou obrigado a andar nesta velocidade. Eu não posso ultrapassar. Posso andar mais devagar? Pode, mas também tem um limite, certo? Então qual é o limite? Já que não tem placa de velocidade mínima, só tem máxima. É simples. Pega a velocidade máxima, divide por 2. A R19 aqui está falando que a velocidade máxima permitida é 80 km por hora. Então eu posso andar de 80 e diminuir até chegar a 40. O mínimo aqui é 40, ok? Então essa é uma restrição. R20, proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Assinala ao condutor do veículo que é proibido acionar a buzina ou qualquer outro dispositivo de sinal sonoro. R21, alfândega. Tá? O condutor que está transitando próximo a essa região que tem essa placa, essa placa está indicando para o condutor que existe uma presença de uma repartição alfandegária e a sua parada é obrigatória. Então você vai encontrar essa placa, o R21, em divisa de países. Você é obrigado a parar no posto alfandegário. Então o R21 é uma obrigação. R22, obrigação, uso obrigatório de correntes, tá? É uma malha feita de correntes que cobre a banda de rodagem do pneu para aumentar a aderência naquele local. R23, obrigação, conserve-se à direita. Então ele está falando, está obrigando o condutor a ir para a direita e deixar a pista da esquerda livre. R24A, sentido da circulação, é uma obrigação. Imagine só, você está em um local, né, em uma via, um cruzamento, e de frente para você está falando que é proibido seguir em frente. E depois embaixo tem falando o sentido da circulação, aqui no caso o R24A. Aqui nessa placa R24A, ele está indicando que a circulação da via que está cruzando, que está passando na minha frente, se ela estiver nesta posição aí, os veículos vêm da esquerda e vai para a direita. Tá? Às vezes ela pode inverter. Às vezes essa placa pode estar vindo, indicando que a circulação está vindo da direita e indo para a esquerda. Okay? Então ela é uma obrigação. R24B, passagem obrigatória. Obriga o condutor de veículo, né, avisa o condutor de veículo, certo, que existe um obstáculo e que a passagem obrigatória, né, será feita pela direção ou da esquerda ou da direita. Aqui no caso ela está mandando você pegar na direção da direita. R25A, vire à esquerda, obriga você a virar à esquerda. R25B, vire à direita, obriga você a virar à direita. R25C é uma restrição. Ela está te dando duas opções. Ou você pode seguir em frente,
ou virar à esquerda. R25D também, você pode ir em frente, só que agora você pode ou virar à direita. Então essas duas aí é restrição, está te dando duas opções para você escolher. A R26, siga em frente, obrigação. R27 também é obrigação. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte, mantenha-se à direita. Tá? Então você tem que ir para a direita para deixar a faixa da esquerda livre. Né? E tem casos que o veículo é mais pesado e tem que ir mais para a extrema direita para deixar a faixa do lado de circulação aberta para os outros veículos que estão mais leves e mais rápido do que o caminhão. R28, sentido duplo da circulação. Ele está indicando que no momento que aquela placa está ali, né, indica que a via de sentido único acabou e está iniciando uma via de sentido duplo. Tem mão e contramão. R29 é uma proibição. Gente, o R28 é uma restrição, tem dois sentidos. O R29, proibição, proibido o trânsito de pedestres. R30, obrigação, pedestre ande pela esquerda. R31, pedestres ande pela direita. R32, circulação exclusiva de ônibus. Tá? É só para ônibus naquela área ali. Ok? Então, para os outros veículos, é obrigado. É proibido. Tá? E para os ônibus, é uma área exclusiva para ele. Então, fica a critério do motorista de ônibus, como se diz, né? Então, assinala ao condutor o veículo que a área ou via ou faixa é de circulação exclusiva para ele. Se ele quiser pegar, ele pega. Se ele não quiser pegar, ele não pega. Então, é uma restrição. R33, sentido da circulação da rotatória. Assinala ao condutor de veículo a obrigatoriedade do movimento no sentido anti-horário na rotatória. R34, circulação exclusiva de bicicleta, restrição. R35A, ciclistas transitem pela esquerda, então é uma obrigação. R35B, ciclistas transitem pela direita, é uma obrigação. R36A é uma obrigação. Ele fala que o ciclista tem que estar à esquerda e o pedestre tem que estar à direita. R36B, ela indica que o pedestre tem que estar à esquerda e o ciclista tem que estar à direita. Tá? Então tem uma outra plaquinha que nessa tabela não está aqui. Eu vou pegar aqui e mostrar para vocês. Tá? Tem uma outra plaquinha que é essa daqui, ó. R36C. Uma vez eu mostrei essa placa para um aluno e eu perguntei para ele o que significa essa placa. Ele falou que é permitido andar de bicicleta com um pé no banquinho e outro no guidão. Andar em cima, equilibrando, né, nesse formato aí. Só que na verdade, isso aí, gente, é uma área de restrição, né? Circulação compartilhada. Está indicando que pode, nesse local vai andar pedestres e vai andar ciclistas, ok? Vamos continuar. Bom, R37, proibido o trânsito de bicicleta. Aqui embaixo. R38, proibido o trânsito de ônibus. R39, circulação exclusiva de caminhões, é uma restrição. R40, proibido o trânsito de carrinhos de propulsão humana ou carrinho de mãos, certo? Sobre o restante, quando eu comentei sobre as informações complementares, pode aparecer mais informações em cada placa dessa aqui. Exemplo, o estacionamento regulamentado, ou proibido estacionar, ou proibido parar e estacionar, pode ter informações complementares. Mais na frente eu vou mostrar para vocês. Então, as informações complementares, né, informa, né, a necessidade de acrescentar informações na sinalização. Ou eles podem colocar a legenda aqui embaixo, ou pode colocar uma outra placa complementando essa daqui. Então, quando, por exemplo, você vê uma placa aqui, ó,
R18, está falando o comprimento máximo permitido e está dando a informação. Isso aqui é uma informação para ela, né? Quando você vê uma placa, por exemplo, de lombada, né, e você vê uma setinha apontando a lombada, onde é que está a lombada, ali é uma informação complementar. Beleza? Então, galera, essas aqui são a sinalização de regulamentação. Agora vamos para as de advertência. Sinalização de advertência tem por finalidade alertar os usuários da via para as condições potencialmente perigosas, indicando na sua natureza. Então, olha só. A1A, curva acentuada à esquerda. Gente, desculpa, esqueci de complementar aqui. Desobedeceu às placas de regulamentação, essas vermelhas, constitui infração de trânsito e gera-se multas. Desobedeceu às placas de advertência, as amarelas, não constitui infração de trânsito, mas você pode pagar com a sua vida, tá? Porque ela está te alertando perigo lá na frente, ok? Então, A1A, curva acentuada à esquerda. Quando for acentuado, significa com ângulos mais íngremes, ângulos mais agudos. Curva acentuada é uma curva fechada. Pode observar que o desenho da placa aqui, da curva, a setinha, ela está bem 90 graus aqui. Então, é uma curva fechada. Curva acentuada à esquerda. A1B, curva acentuada à direita. A2A, curva à esquerda, pode ver ó, que ela está mais abertinho. A2B, curva à direita. A3A. A3A é pista sinuosa à esquerda. Se você observar aqui na base da placa, a primeira curva que ela faz é para a esquerda, depois ela vai para a direita, depois ela conserva. Então, A3A é pista sinuosa à esquerda. A3B, pista sinuosa à direita. A4A, curva acentuada. Pode observar, está bem fechado. Em S, à esquerda. A4B, curva acentuada em S, à direita. A5A, curva em S, à esquerda. A5B, curva em S, à direita. A6A. A6A é cruzamentos de vias, né? A7A, via lateral à esquerda. A7B, via lateral à direita. A8, interseção em T. Ok? A9, bifurcação em Y. A10, entrocamento oblíquo. A10B, entrocamento, A10A, entrocamento oblíquo à esquerda. Desculpa, gente. A10B, entrocamento oblíquo à direita. A11A, junções sucessivas contrárias, e a primeira vem à esquerda. É como se fosse um cruzamento, só que as ruas laterais não estão alinhadas. Aqui, por exemplo, ó, aqui está indicando que lá no A6A está indicando que tem um cruzamento, tem uma passagem de nível, né? Pode observar que estão as vias representadas nessa placa estão alinhadas. E a 11A e a 11B não, ó. Como se fosse um cruzamento, só que as laterais não estão se encontrando. Então, a 11A significa junções sucessivas contrárias e a primeira é a esquerda. A 11B, junções sucessivas contrárias, que a primeira vai ser a direita. Essa aqui é a primeira direita e essa aqui é a primeira é a esquerda. A 12, interseção em círculo. Olha só que engraçado. A placa tem placas amarelas aqui que tem desenhos parecidos com as vermelhas. A 12 está indicando para você que lá na frente vai ter um cruzamento com uma rótula ou uma interseção com um círculo, que significa rotatória. A vermelha, ela está só indicando que o sentido da circulação da rotatória
é o sentido anti-horário. A vermelha ela está falando, ó, aqui, tá? Aqui é permitido entrar somente no sentido anti-horário. A vermelha ela está falando que lá na frente existe um cruzamento que tem um círculo no centro, que é uma rotatória. Tá ok? Então, com as amarelas ela está indicando que lá na frente tem um problema. E as vermelhas ela indica naquele ponto. Tá? Então, as amarelas limitam, ele mostra lá na frente. As vermelhas, não limita não, tá? Eles mostram lá na frente. As vermelhas é o ponto. A13A, confluência à esquerda. Indica que vai ter uma entrada, né, à esquerda, que o veículo vai entrar e vai pegar o eixo direto. Aqui é o eixo avenida principal, vamos supor que aqui é a avenida principal, e tem um acesso à esquerda. A31B, confluência à direita. A14 está indicando para vocês que lá na frente tem um semáforo. Então o nome dessa placa é semáforo à frente. A 15 está falando para você que lá na frente você é obrigado a parar. Vamos supor que a placa fala assim para você, olha, lá na frente você é obrigado a parar. E aí quando você chega e encontra as vermelhas, a vermelha fala, olha, você tem que parar aqui. Você é obrigado a parar. Tá bom, gente? É mais ou menos assim que eu tento passar para vocês para a gente interpretar como é que é a mensagem das amarelas e das vermelhas. Nas amarelas sempre está avisando com antecedência, está avisando que lá na frente vai acontecer alguma coisa. Tá? A16, bonde. A17, pista irregular. Adverte ao condutor que adiante tem um trecho da via que a superfície é irregular. A18, saliência ou lombada. A19, depressão. A20, declive acentuado, é uma descida íngreme. A20A, tá? A20B, aclive acentuada, é uma subida íngreme. A21A, aqui está falando estreitamento de pista ao centro. Pode observar que a pista, ó, elas da direita e da esquerda elas estão mais largas. E quando ela vai chegar um certo trecho que elas vão se encontrar, vão para o centro. Então é um estreitamento de pista ao centro. A21B é estreitamento de pista, agora só que é da esquerda. A21C é estreitamento de pista, só que agora é da direita. A21D, agora não é mais estreitamento, é alargamento. Alargamento de pista à esquerda. A21 é alargamento de pista à direita. A22, ponte estreita. A23, ponte móvel. A24, obras. A25, mão dupla adiante. Está te avisando que lá na frente tem uma mão dupla. E quando você se aproxima, aí você vai encontrar a placa vermelha falando, aqui o sentido é duplo. E as amarelas estão falando, olha, lá na frente o sentido vai modificar, vai ficar duplo. Tá joia? O A26A e a A26B, eles trabalham junto com a placa A24, que são de obras. Imagina só, tem uma obra numa via e eles fazem um desvio. E nesse desvio, se ela tiver um único sentido, uma única direção de fluxo, eles vão colocar A26A, que significa sentido único. Quando o desvio, o sentido é duplo, né? Veículos se cruzam, eles vão colocar o A26B, sentido duplo. A27, área com desmoronamento. A28, pista escorregadia. A29, projeção de cascalho. A pista às vezes pode ter detritos, né, no asfalto, e quando os veículos passam, há o risco de jogar detritos para os lados. A30A, trânsito de bicicleta. Essa placa vai ser aplicada onde tem a ciclovia. A30B, passagem sinalizada de bicicleta. Ela vai estar sinalizando aonde tem uma ciclofaixa, né? Lembrando, ciclovia é um local onde as bicicletas circulam
E ciclofaixa é um local em que as bicicletas vão cruzar com outros veículos, tá? Então, é igual uma faixa de pedestre. A faixa de pedestre é pintada com faixas brancas, né, transversais, que é de um lado da borda da pista para a outra, de cor branca. E a ciclofaixa, em vez de ser faixa branca, é uma área inteira do cruzamento pintada de vermelho. Ok? Me perdi aqui. Me localizei. A30C. É isso que eu falei? Estava falando da bike? A30C. Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Olha só. Aqui está falando, ó, que tem trânsito compartilhado entre ciclistas e pedestres. Cadê, gente, a placa? Pai amado, cadê? Tá. É aquela plaquinha aqui, ó. Que eu esqueci, tá aqui, ó. Bora, filho. Minimiza. Essa aqui, gente, ó. Aqui tá dizendo que o trânsito, né, ó, essa aí é a placa de regulamentação. Circulação compartilhada de pedestres, tá? Ela tá falando que neste local há uma circulação compartilhada de pedestres. E quando a gente encontra as plaquinhas amarelas, ela tá avisando para você que lá na frente vai ter um trânsito, né, compartilhado entre pedestres e ciclistas, ok? A31, trânsito de tratores ou máquinas agrícolas. A32A, trânsito de pedestres. A32B, passagem sinalizada de pedestres. É uma faixa de pedestres que está aí perto. A33A, área escolar. A33B, passagem sinalizada de escolares. É porque tem uma faixa de pedestre na frente da escola. A34, crianças. Adverte ao condutor a existência de uma área de lazer para crianças. A35, animais. Adverte ao condutor da existência de trecho onde pode deparar-se com animais adiante. E esses animais, quando estão se deslocando, tem que se deslocar em pequenos grupos e sempre acompanhado por pessoas. A36, animais selvagens ou animais silvestres. Tá? Adverte ao condutor da existência de trecho adiante, onde você pode deparar-se com animais selvagens cruzando a pista. A37, altura limitada. Tá falando assim, ó, lá na frente, o limite máximo de altura é 4 metros. E quando a gente encontra a vermelha, ela fala só, olha, aqui a altura permitida é 4 metros. Então as amarelas é limitada e as vermelhas é permitida. A38, largura limitada. Está indicando que lá na frente, olha só, lá na frente a largura, o limite da largura lá na frente é de 3 metros. E as vermelhas indicam assim, ó, aqui só é permitido o máximo 3 metros. Tá? Só é permitido o máximo 3, mais do que isso você não passa. E as amarelas está falando, olha, lá na frente o limite é 3 metros. Tá? Então é uma forma de comunicar, interpretar, né? A39, passagem de nível sem barreira. Significa que quando você se aproxima a passagem de nível, o que é passagem de nível? Passagem de nível é um cruzamento de veículos, cujo um veículo é um veículo que anda em qualquer superfície e o outro só se desloca por trilhos. É um cruzamento com trem. Então, quando o trem se aproxima, existem dispositivos mecânicos que podem fechar a rua. Quando ele não tem esse dispositivo que fecha a rua, eles colocam essa placa aqui, ó, passagem de nível sem barreira. E quando a passagem de nível tem esse dispositivo que fecha a via, eles vão colocar esta placa aqui, ó,
passagem de nível com barreira, tá vendo? Parece um cercadinho. A41, Cruz de Santo André, ela está indicando a você que lá na frente existe uma passagem de nível. A42A, início de pista dupla. Olha só, a 42A tem uma seta do lado direito que está apontando para cima, uma seta do lado esquerdo que está apontando para baixo e tem um pininho aqui, um ponto preto na parte superior da placa. Ela está indicando que esse local, que lá na frente a pista vai se dividir, vai duplicar, tá? A 42B é o inverso da 42A. A seta da direita continua apontando para cima, a seta da esquerda continua apontando para baixo, só que agora ó, o pontinho preto está na parte inferior da placa. Então ela está avisando que lá na frente aquela duplicação de pista vai finalizar. Então a 42A indica início de pista dupla e a 42B está dizendo que é o fim da pista dupla. A 42C, essa aqui já é diferente. Ó. As duas setas estão indo para a mesma direção, as duas estão apontando para cima. E para ficar com um pouquinho de diferença, para as pessoas não confundirem, aquele pininho na parte superior da placa ela é um pouco maior do que a de A42A. Pode observar, a A42C, esse pininho aqui do meio, ó, que eu estou cobrindo com ponto vermelho, ele é maior do que o A42A. E as setas têm o mesmo sentido. Então, quando você vir isso, ele está avisando que lá na frente a pista vai se dividir. A43, aeroportos ou aeroporto. A44, vento lateral. A45, rua sem saída. A46, peso bruto total limitado. Olha, lá na frente, o peso bruto total é limitado, tem um limite, é 10 toneladas. E aqui nas vermelhas ele fala assim, olha, a partir de agora, o peso máximo que você pode passar neste trecho é de 10 toneladas. Você não pode passar mais do que isso. A47, peso limitado por eixo. Olha, lá na frente, o peso por eixo tem um limite. Eles estão limitando lá na frente. É 2 toneladas por eixo. Tá? Então, ó, é limitado. E os vermelhos falam, a partir deste ponto, né, o peso máximo por eixo permitido é 2 toneladas. A48, né, comprimento limitado. Né? Olha, lá na frente o limite é de 10 metros. E aqui, ó, no R18 ele fala, olha, aqui o máximo que eu vou permitir é os veículos com 10 metros. Lá na frente está falando limitado. Tá ok? Estamos entendendo, pessoal? Então, eu gostaria que vocês retirassem as dúvidas comigo lá no Google Sala de Aula, na nossa salinha virtual. Beleza? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. E lembre-se, não acumulem dúvidas, tá, galera? Não acumulem dúvidas que isso fica ruim para vocês. Então, valeu, pessoal. Até mais.